Esther, capítulo 2. Desculpa, eu estava bem, mas de repente começou a incomodar aqui a rinite. Mas vamos lá. Quando a gente ouve pregações assim no YouTube, a gente não vê ninguém com lencinho assim, né? Aí vai assistir a minha, vê com a mão no nariz, limpando. Por isso que a audiência não vai para frente. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então todos os servos do rei que o serviam, eles disseram: Vasti era a esposa do rei. Eu já volto para o texto. Ela tinha sido convidada, tinha sido chamada à presença do rei. Só que Vasti não foi. Ela foi rebelde, ela não foi, ela não quis estar lá. Bom, o rei decidiu, então, mandá-la embora. Ela não perdeu a sua coroa, deixou de ser também rainha. Então, continuamos. Versículo 2. Então os servos do rei que o serviam lhe disse: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, e que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de belezas que desejarem. Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. E o rei concordou com isso, e assim fez. Então, foi aberto ali, né? Uma convocação onde esse perfil de moças foram obrigadas a se apresentarem diante do rei, né? A passar por todo o processo ali, e depois iria ser escolhido uma para tomar o lugar de Vasti. Bom, versículo 5. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Então, mais uma parte aqui. Bom, o povo foi levado a cativeiro ali por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Porém, tempos depois, um grande império chamado Persa tomou a Babilônia. Alguns judeus voltaram para Jerusalém e alguns decidiram ficar lá. Talvez já estavam acostumados, já estavam lá morando há tanto tempo, e alguns ali viveram, não voltaram para a cidade. Mordecai e Esther, né, eram um deles. Tudo bem? Continuando. Eu estou comentando porque eu também não li o versículo 1, então só para... Versículo 7, né? É isso? Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã.
sob o cuidado de Hegai. Levaram também Ester ao palácio do rei e entregaram aos cuidados de Hegai e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então Ester foi levada. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai, ou Mardoqueu, vai depender da sua Bíblia, lhe havia ordenado que não tivesse nada a respeito disso, que não dissesse nada. Mordecai passava todos os dias no pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, então ela ficou ali 12 meses, naquele tratamento de beleza, só aí depois ela seria apresentada ao rei. 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências, perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, o eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, ao menos que o rei desejasse que ela fosse novamente. E é importante entender que não é uma simples apresentação, Então, ali o rei tinha relação sexual com as concorrentes. Versículo 15. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que as mulheres, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os oficiais e servidores, e era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e presente segundo a generosidade real. 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, aqui tá bom, só até essa parte aqui, porque a gente vai continuar os outros dias. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, nós precisamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, sedento, para entender o que o Senhor tem para nós, para entender o que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua revelação.
Mais uma vez eu te peço, Senhor, revele a tua palavra aqui hoje. Continue revelando a tua palavra aqui hoje. Usa a minha vida como um profeta, Senhor. Fale com a tua igreja, fale comigo, Senhor. Fale conosco, nós precisamos do Senhor. Que esta palavra venha transformar as nossas vidas. Que esta palavra venha trazer arrependimento, mudança, cura, restauração, Senhor. Que a tua palavra venha em nome de Jesus, Senhor, transformar as nossas vidas. Senhor, que hoje haja, Pai, salvação, transformação, renovo, cura, Pai. Que hoje cada coração seja impactado pela tua palavra. Eu não quero falar de mim, eu não posso falar, Senhor, algo, Pai, do meu entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, fale através de mim, Senhor. Fale com cada um dos meus irmãos, Senhor. E eu te peço, levante, Senhor, pessoas para pregar a palavra, levante pessoas para ensinar a palavra, levante pessoas para estudar a palavra, Pai. Que o teu evangelho seja pregado em todo lugar, Pai, em cada canto do nosso país, em todo o mundo, Pai. Levante missionários, levante pessoas, Pai, que queiram levar a palavra, a mensagem do evangelho, Senhor. Levante pessoas. E que a cada encontro, Pai, nosso, desta igreja, aonde for, a tua palavra esteja presente, Senhor. Que o Senhor venha falar, usar cada um, Pai, que está à frente, que está ministrando, que cada um, Senhor, encontre a revelação da tua palavra e que o Senhor seja aqui revelado, Pai, transmitido, anunciado, proclamado através de cada um de nós, Senhor. É o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, Vasti, ela foi recusada pelo rei, deixou de ser rainha, porque ela não se apresenta ao rei. Esse livro, ele conta o momento de livramento da nação de Israel. Eu estava lendo esse livro no começo do ano, e em meu coração tinha algumas questões, e o que me chamou a atenção, é claro que a gente já sabe de muitas coisas, mas Deus ele nos volta a lembrar. É que nesse texto, ele não tem a citação do nome de Deus. Não tem uma citação direta de Deus. E eu comecei a ler, se eu não me engano, eu li duas vezes, li outras vezes, mas na primeira vez eu li 2 vezes para vasculhar, para entender. E Deus falou comigo, naquele momento, naquela situação, através desse livro. Cláudio, eu estou agindo. Cláudio, eu estou fazendo. Eu estou me movendo. Eu sou Deus. E a gente fica tentando procurar, a gente fica tentando fazer, a gente se esforça, talvez com uma força que não era nem tão necessária assim, porque talvez a gente pensa que o mover de Deus vai depender exclusivamente da força do nosso braço, exclusivamente da nossa capacidade. E naquele momento, lendo esse livro, você vai lendo, vai vendo cada detalhe, e você só pode ver as mãos de Deus em cada situação. É por isso que o tema dessa série é Deus nos bastidores. Não é uma ideia que Deus está em segundo plano, que Deus está escondido, não. O livro de Esther revela Deus. O livro de Esther revela a forma que Deus livrou o povo dele. E muitas vezes nós olhamos para nossas vidas e nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados. Parece que Deus ele nos esqueceu.
Parece que Deus nos deixou. Parece que nada está acontecendo. E ao mesmo tempo parece que tudo depende de você. Você tem que fazer tudo, porque se você não fizer, nada vai acontecer. Mas a gente vê nesse texto, e não só aqui, mas na história bíblica, Deus conduzindo, Deus agindo, Deus se movendo. E aí a gente pensa que é só lá, mas isso é na nossa história, irmãos. Isso é em nossas vidas. Isso é em cada um de nós. A gente está vivendo agora uma época, né? Onde nossos jovens estão virando jovens adultos. Alguns já casaram, outros estão casando. E até ontem eles eram adolescentes. Alguns contatos aqui, esses dias eu fui ver do irmão delas, estava Lucas adolescente. Já foi, né? Ele não é mais adolescente. Já tem o quê? 22, 23 anos, né? E aí você vê as coisas acontecendo. E, irmão, eles sabem. Quer dizer, sabem. Mas tudo bem. Deus está construindo na vida deles. Aquele anseio, eu vou casar, vou fazer isso. Como eu vou dar conta? Deus está ali. Deus está se movendo. Deus vai construir uma história na sua família. Na família cadê os que casaram agora? Camille e o Kaique? Já foram. Já deu o culto de hoje. Bom, continuando. Deus está agindo na vida de cada um de nós. Ele tem algo para fazer através de nós. Ele tem algo para fazer através das nossas vidas. Ele se revela através de mim. Ele se revela através de você. Ele se revela através da nossa história. Então esse livro, ele mostra Deus livrando Israel. Deus livrando o povo dele. Deus agindo com o poder dele. E repito, como eu sempre digo, essa história não é sobre Esther. Não é sobre Mardoqueu. Eles não são os protagonistas. Se a gente for pensar aqui, estava até conversando com o Renato. Esther, ela foi diferente de Daniel. Esther comeu a comida do rei. Ela cedeu ali aos costumes do rei. Esther, por um momento, ela não revelou a sua identidade. Tem um momento mais para frente que a gente vai chegar, que Mardoqueu fala, olha, agora você vai ter que ir lá e dar um jeito. Ela fala, se eu for lá, eu vou morrer. Eu não posso fazer isso. Talvez depois de um tempo, irmãos, Esther chegou a ser rainha. Ela já tinha uma outra vida. E se ela deixasse ali escondido a sua identidade, ela não ia morrer junto com os outros. Então Esther, ela não é aquela pessoa que está acima de você, melhor que você. A gente estava conversando. O nosso problema, como sempre, a gente coloca tudo na conta de cada pessoa. Foi aquilo que a gente conversou. A manifestação de Deus, a unção de Deus, o que Deus faz, é como se aquela pessoa tivesse algo suficiente. E Deus, não, é a pessoa. E aí a gente olha para nós e fala, não, eu não vou conseguir, porque eu não sou igual àquela pessoa. Aquela pessoa era Esther.
aquele era Mardoqueu, aquele era Abraão. E aí aquele ali é o pastor Edinho, aquele é o Carlos, aquele é o Renato. Quem sou eu na fila do pão, né? Português é que o pessoal senso comum diz. Quem sou eu na fila do pão? E a gente começa a colocar essas pessoas em um lugar alto. Como se essa revelação, estivesse relacionado com a pessoa. Agora, no livro de Esther, você vê que Esther era uma pessoa como nós. Irmãos, nós somos santos, também sofredores, todos nós sofremos, e somos pecadores, somos iguais, nós somos iguais, somos santos, somos pecadores, somos sofredores, somos vulneráveis, somos seres humanos. É Deus que faz, é Deus que se move, é Deus que está agindo, é Deus que está falando, é Deus que está construindo. Conversando um tempo atrás com uma pessoa, e ela disse assim: olha, o que eu acho interessante na nossa igreja é que os líderes da igreja se mostram vulneráveis. Acho que foi essa palavra que ela falou. Eles não se mostram pessoas diferentes, pessoas, sei lá, acima dos outros, mas são pessoas comuns. São pessoas comuns. Porque de fato é isso. A gente não precisa ter isso é uma falsa modéstia. Não, não é uma falsa modéstia. Isso é um entendimento claro. Isso é um entendimento claro que a ação de Deus depende do poder dele. É Ele que faz através de nós. Porque nós somos pecadores. Nós sofremos. Nós sim somos vulneráveis. Eu gostaria que você entendesse que Deus, Ele pode se revelar através de você, filho. E eu vou melhorar ainda essa minha fala. Deus se revela através de você. Deus se revela através de você. Simples assim, porque tem a ver com o poder dele, a glória dele e a vontade dele. Então esse livro mostra Deus agindo através de cada situação. Esse livro aqui, eu até perguntei para alguém se já tinha uma novela na Record, que daria uma boa novela. Mas eu acho que já tem, acho que Record não ia perder. Já tem, né, pastor? Então, a irmã fala assim: eu não vou ler a Bíblia, eu vou assistir a série para ficar mais a par, né, aqui. Mas nada contra ler a série, assistir a série, por favor, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Bom, então eu gostaria que você entendesse isso. E você, quando chegar a uma posição, né, quando a gente fala posição, mas enfim, quando você for um líder, quando você estiver à frente, ministrando, não pense outra coisa. Não pense outra coisa. A Bíblia fala que a gente deve considerar o outro superior a nós. É isso, né? Considere os outros superiores a... É isso mesmo, né? Nós devemos considerar o outro sempre. O nosso papel é sempre servir, é sempre manifestar o amor e a graça de Deus. Vamos continuar, versículo do 1 até o 4. Então, eu não vou ler porque eu já li, só vou comentar. Essa história, a chegada de Esther
para o reinado de rainha, porque ela conseguiu libertar conseguiu dar livramento para o povo, porque ela tinha aquele lugar ali de rainha, começou através de Vasti. Talvez por orgulho, talvez por vaidade, não sabemos o porquê. Mas ela decidiu não ir. Mas aí a gente vê também as mãos de Deus. Porque a partir desse não, a história se abre para Esther. Só que não é uma história fácil. Não é uma história fácil, irmãos. Porque ela não foi lá porque ela quis. Ela foi forçada. Ela foi forçada. Então, olha só. No versículo 7, a gente vê que Esther era órfã. Esther não tinha pai. Esther não tinha mãe. Esther cresceu longe da sua terra natal, da sua origem. Esther foi criada pelo seu primo. Esther foi levada forçada, teve uma relação com o rei também forçada. A situação de Esther não era fácil. A vida de Esther é marcada por dores e por perda. E aí nós olhamos para a nossa vida. Olhamos para aquilo que aconteceu em nossa vida. Quantas dores, quantas perdas, quantas feridas, quantas ausências. Ausência de pai, ausência de mãe, de família, caminhos que não queriam ser trilhados, lugares que não queria estar. Quantas coisas isso é real em nossas vidas. Por isso que todos nós também somos pessoas sofredoras. Você tem a sua história. Você tem as suas marcas. Você tem também as suas feridas. Só que da mesma forma que Deus agiu através dela para livrar o seu povo do genocídio, da morte, Deus também, as mãos de Deus, sempre esteve com você. E Deus também pode usar a sua vida para libertar pessoas. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua ferida, não importa a dimensão do seu passado, não. Porque o que Deus ele pode fazer através de você é muito maior. É muito maior. É hora de olharmos para Deus. É hora de olharmos para Deus. Deixar de olhar para as marcas, para as rejeições, para as rupturas familiares, para os buracos. É hora de olhar para Deus. Porque a vida, sim, é um caminho difícil e de sofrimento. Eu convido a você a deixar de olhar para aquilo que falta ou para aquilo que faltou na sua vida. Olhe para o propósito que Deus pode construir a partir daí. Olhe para o propósito que Deus ele pode construir a partir daí. No versículo 8, ela foi levada para o palácio. Ela não queria estar lá. Ela não se voluntariou. Não diz isso no texto.
E quantas vezes a gente passa uma fase difícil na nossa vida? Senhor, olha onde eu estou. Lembram a semana passada, a ministração da semana passada? Para quem não se lembra, vá lá no YouTube, digite NSJC Guarulhos. Eu não lembro agora o nome mas é o sermão da semana passada. Assista. Você vai ver lá naquele sermão que a gente tem tantos planos, mas no final, o que vai valer é os planos de Deus, é a obra de Deus. E talvez ela não queria estar ali. Ela não queria passar por aquilo. Talvez você está num lugar hoje, numa situação hoje, que te traz um desespero, uma agonia. O que eu estou fazendo aqui? Olha a minha condição. Que fase injusta, que fase difícil. Que lugar é esse que eu não gostaria de estar? Não foi o que você planejou. Não foi o que você quis. Mas naquele lugar, Deus usou Esther para ser um instrumento de livramento para o seu povo. Talvez ao invés de ficar no desespero, querendo fugir, querendo fazer de tudo para sair daquele lugar, dobre o seu joelho e faça a oração. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Já que eu estou aqui, e eu sei que não dá para eu sair daqui, pelo menos nesse momento, o que se pode fazer? O que o Senhor pode fazer nesse momento aqui? E aí? Às vezes a gente fica no desespero e tomamos decisões, escolhas que não é para serem feitas, porque queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Talvez se tudo acontecesse da nossa forma, nem aqui nós estaríamos. Hoje eu vejo a forma que a forma que eu entendo a Bíblia, o tipo de teologia que eu sigo, tem a ver com as experiências que Deus foi me permitindo passar. Eu sei que se algumas coisas acontecessem da forma que eu queria, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu consigo olhar para trás e falar para Deus, obrigado. Porque o Senhor me disse não. Eu chorei, resmunguei, bati na parede. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Talvez você está hoje nessa situação. Está brigando com Deus. Está querendo tomar a decisão por você. Está querendo sair do lugar. Mas eu peço para você. Ore ao Senhor, entregue o seu coração a Ele. Lembre da forma que Jesus, Ele ensinou cada um de nós orar. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, Deus. A gente é muito teimoso. Acho que não é só eu não, né? Vocês também, né? A gente não é teimoso demais, né? A gente ora, seja feita a tua vontade, mas depois já está orando, Senhor, eu não quero isso não. Aí a gente dá trabalho, damos trabalho. Mas somos nós, irmãos. Somos nós assim. Não é só você não, tá? Às vezes alguém chega assim para mim, eu sou muito confuso. Toca aqui. Quem não é confuso aqui, levante a mão, por favor. Tem alguém que não é? Nos ajude, por favor. Nos ajude. Eu estava ouvindo
Alguém comentando, são as fases da vida, né? Uma pessoa de idade falando, né? Uma certa idade. Olha, aos 20 anos eu pensava que sabia tudo. Ou seja, aos 20 anos eu sabia tudo. Aos 40, eu achava que estava aprendendo. Agora, aos 60, eu entendi que eu não sei nada. Isso é maturidade, né? Aos 20 anos o cara pensa que sabe tudo. Não. Por favor, nada contra aos 20 anos, tá? Eu já tive meus 20 anos também. Os 40 anos, eu estou aprendendo. Aí aos 60, meu filho. Eu lembro quando eu conversava com meu pai, meu Deus do céu. Como eu não sei nada da vida, ele olhava assim, de um jeito, um olhar tão vago, tipo, esse menino não sabe de nada da vida. Ele não falava, mas o olhar dele já me mostrava. E a gente ali pensando que sabia. E o nosso problema, a gente é teimoso, né? Porque a gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe. Então, tem lugares que você vai estar, que você não quer estar, mas talvez Deus te colocou lá. E como você deve fazer? Orar para Deus pedir direção. No versículo 9, nós lemos que Esther agradava. Ela agradou ali o eunuco, ela agradou, e ele começou a favorecer. Eu também vejo aqui as mãos de Deus. Eu acho que muito mais do que a questão estética, porque a Esther era uma mulher bonita, mas já tinha um plano dela ser escolhida. Então ela agradou o eunuco, e ele ali a colocou no lugar privilegiado, para ter um melhor cuidado. Ela foi favorecida. E eu sei que é as mãos de Deus. E assim somos nós, irmãos. A gente está reclamando. Reclamamos de tudo. Ô crente, para reclamar, meu Deus, quanta reclamação. Conversando com a Patrícia esses dias sobre uma questão financeira, ela me fez olhar pelo um outro lado. Por quê? Qual que é a nossa tendência a reclamar? Mas só basta uma forma de olhar para você agradecer. Só falta você trocar o olhar. O problema é que a gente já olha para reclamar. Será que você consegue enxergar o favor e o cuidado de Deus nas suas vidas? Acho que eu já falei aqui várias vezes, mas eu lembro na época que eu estava desempregado, o Felipe era pequenininho. Falei, Felipe, vamos orar pelo café da manhã? Ele orou assim: Papai do céu, obrigado pelo pão com manteiga. O Espírito Santo falou assim para mim: tá vendo? Você queria pão com mortadela, pão com presunto, com queijo, mas seu filho está agradecendo pelo pão com manteiga que tem. E é isso. O favor de Deus estava na minha casa, mas faltou eu enxergar. Faltou eu enxergar. Será que você tem enxergado o favor e o cuidado de Deus na sua vida? Será que você tem enxergado as bênçãos de Deus na sua vida? Tem um momento que Esther é chamada ali para se apresentar ao rei. E ela vai ali e segue apenas o que o rei, o que o eunuco, ele falou para ela levar. Ela foi na simplicidade dela, na confiança. E às vezes, nós temos o favor, nós temos o cuidado, nós reclamamos e queremos fazer mais, e nem precisa fazer. Eu estou no 9º ano na empresa que eu trabalho, em dezembro eu faço 9 anos, e na pandemia teve
o grande corte lá, né? E a minha equipe era 22 pessoas, ficaram 6. Eu fui o que fiquei. Tem a mão de Deus ou não tem? Tem, irmão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, o setor que eu estava trabalhando teve uma mudança, não teria mais lá. E eu falei, bom, eu vou rodar. E aí, desligou uma outra pessoa e me colocou no lugar dessa pessoa. Eu falei, dessa vez eu vou. E eu não fui. E lá tem um planejamento, desenvolvimento, né, de competência, tal, todo ano. E o que é conversado, Cláudio, você precisa melhorar o seu marketing pessoal. Eu não falo nada, mas eu penso, é que eu sou crente, cara. O crente aprende a não se exaltar, o crente aprende a servir. Problema, não é problema, né, mas enfim. Nós, cristãos, né? Tem gente lá que o cara não perde uma oportunidade, né? Eu faço alguma coisa lá e nem falo que fui eu, né? Eu não tenho essa preocupação, porque a gente termina levando a nossa cultura para os lugares que nós estamos. Eu não precisei me exaltar. Em nenhum momento eu precisei me exaltar. E mesmo assim, eu fui honrado. Por quê? Porque as mãos de Deus estão sobre mim. E eu quero que você entenda, irmão. Eu vou melhorar a frase. As mãos de Deus estão sobre nós. Porque senão você vai pensar que está só sobre mim. Não, está sobre nós. A mão, não, você vai falar assim, olha, eu aprendi hoje que as mãos de Deus estão sobre o pastor. Não, as mãos de Deus estão sobre você. Sobre as nossas vidas. Então Deus, Ele coloca as mãos dEle em nós. Deus se revela. Deus providencia pessoas para nos ajudar. Olha que interessante. Mardoqueu, diariamente, ele caminhava ali, perto do templo, para ver como Esther estava. Era mais ou menos a Patrícia, quando o Lucas jogava, acho que era no Sesc, não lembro. Aí, mãe, você está distraindo o menino, mãe. Mãe, deixa seu filho ficar aí. Né? A mãe não para de olhar o filho. E Mardoqueu estava o tempo todo. Hegai, o eunuco, cuidou dela de uma forma diferenciada. Ela não teve, durante um tempo da vida dela, ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai. Ela estava ali no harém, teve ali um cuidado. Esther, ela não ficou sozinha. Ela teve alguém para cuidar dela. Deus coloca pessoas para cuidar de nós, irmãos. Tem pessoas para cuidar de você. Por favor, não fale que você está só. Isso é uma crise de existência sua. Deus colocou pessoas para cuidar de você. Tem sim, tem. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Você não está só. Tem pessoas para cuidar de você. Eu não tenho um pai, uma mãe, alguém. Olhe e veja quem foi essa pessoa que Deus levantou para suprir isso na sua vida. Às vezes alguém fala assim, olha, na igreja tal pessoa é um pai para mim, é um irmão para mim, é uma mãe para mim. Porque são pessoas que Deus levanta para suprir e para cuidar. O nosso Deus não nos desampara. Ele está agindo. Ele está se movendo. O eunuco,
preparou, Deus deu conselhos para Esther, porque o propósito de Deus era realmente para que ela fosse rainha e livrasse o povo. Ele foi usado por Deus para cumprir o propósito para que o propósito na vida de Esther fosse cumprido. Deus levanta pessoas para que o propósito dele seja manifestado em nós. Tem alguém que vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Alguém, um tempo atrás, falou para mim assim: caramba, eu tomei uma decisão, estava tudo decidido, cheguei, conversei com você, no caso eu, e agora mudou tudo. Por quê? Eu falei assim: olha, aquelas pessoas são suas amigas, elas querem o seu bem. Você apresenta uma situação de dificuldade, elas querem te amparar. Tudo bem, são suas amigas. Mas eu entendo que eu fui chamado para ser um instrumento na sua vida, para que o propósito de Deus seja cumprido através de você. Então não é que aquelas pessoas estão erradas, mas elas te ampararam. Desculpa não te amparar da forma que você quer, mas a forma que eu falo para você é uma outra, diferente de todo mundo que falou com você. Porque eu sei o que Deus quer fazer na sua vida. Não questão que eu sei, irmão, de oráculo, nada disso, mas a conversa foi levando para isso. Nós entendemos juntos. Ele também entendeu. Falei ele, já revelei, já dá para saber, hein? 50% já sabe. Agora corra atrás aí. Corra atrás. Brincadeira, viu? Desculpa. Tem que me controlar mais essas coisas. É porque só eu fico pensando, com quem será que o pastor estava falando? Você também, né? Pode falar, né? Pode falar. Bom, desculpa, voltando. Então, eu disse isso para essa pessoa. E aí, ela entendeu. Então, você sabe que tem pessoas que são suas amigas, vão te amparar, vão cuidar de você, mas tem aquele que vai chegar e falar: o negócio é mais embaixo. Não é tão simples assim, não. Vamos conversar. Um papo sério agora, de mulher para mulher, de homem para homem, olho no olho. O negócio é desse jeito. Porque muito mais do que a sua vontade, o seu coração, é o que Deus ele quer fazer na sua vida. Então honre essas pessoas. Não se distancie dessas pessoas. Procure essas pessoas. Procure essas pessoas. Eu gostaria de orar com você. E a gente vai continuar o mês todo. Mas no na parte final, versículo 17, Esther foi escolhida rainha. Porque Deus tinha um plano ali. Deus estava atuando. Em nenhum momento o nome de Deus apareceu aqui, de forma explícita. Mas o nosso Deus, que se parece oculto, ele se revela. Deus está se revelando a você o tempo todo. Como você tem enxergado a ação de Deus sobre a sua vida. O Deus revelado tem se mostrado a você. Abra os seus olhos, abra o seu coração para receber, para entender a revelação de Deus.